Nesse vídeo eu vou explicar sobre a diferença que existe entre iniciação, consumação e ativação. Nós estamos falando do processo de ascensão dimensional, que é quando nós saímos de uma consciência limitada e expandimos para outras dimensões. E nós vamos falar também nesse vídeo sobre o processo de ordenações espirituais, que está ligado ao processo de iniciação espiritual. Antes de começar, eu vou deixar um card aqui em cima com a playlist de todos os vídeos que eu gravei sobre a ciência queilôntica, porque a base desse material que eu estou passando é ciência queilôntica e pode ser novo para você, e é bom que você conheça outros vídeos para sentir qual que é a mensagem central da ciência queilôntica. E eu vou passar também, aliás, vou deixar aqui na descrição um link do artigo do blog que eu escrevi explicando o que é ciência queilôntica. Então, você tem essas duas opções. Então, vamos começar pela iniciação. Uma iniciação é quando, digamos que você é um ser de terceira dimensão e você começa a puxar os códigos Keylon da quarta dimensão para as dimensões que você já tem ativado. Olha só. Nós estamos aqui na terceira dimensão. Nós temos um corpo físico de primeira, segunda e terceira dimensões. É um corpo com três dimensões, tridimensionalizado, que é o fractal de alma, o ser encarnado. Para você acessar a quarta dimensão, você começa a puxar as frequências de lá. Então, esse início para puxar os códigos é uma iniciação. Códigos contêm informações, que é a expansão de consciência, que é quando você olha para sua realidade hoje e começa a ver nuances diferentes que antes você não via. Percepções sobre as suas relações, relações pessoais, trabalho, sobre espiritualidade, sobre vários assuntos, sociedade, futebol, enfim, aquilo que você participa, aquilo que você vê com maior frequência. Então, você passa a olhar para essas áreas da sua vida com um novo olhar, porque esses códigos estão abrindo dentro de você. Você está acessando uma mente que você não tinha antes e que está dentro da sua própria estrutura. Então, esse início é uma iniciação espiritual. Uma consumação seria quando você puxa todos os códigos Keylon da banda de frequência da quarta dimensão. Você puxa todo o grupo de códigos da quarta dimensão. Você consegue acessar a quarta dimensão por completo. Você finaliza aquela cadeia para ir para uma próxima. Cada fio de DNA está subdividido em 12. Nós temos 12 subfilamentos. Da mesma forma, as dimensões também estão subdivididas. Nós temos uma harmônica, uma dimensão, com sub-harmonias, subharmônicas. São 12. Então, em uma matriz de tempo com 15 dimensões, nós temos 180 sub-harmonias. Nós temos 180 códigos. Então, nós temos códigos para cada sub-harmonia e nós temos 15 códigos maiores para aquela banda de frequência. Então, a consumação é quando você finaliza aquele fio de DNA, o quarto fio. É uma matriz energética. A ativação seria quando os códigos Keylon são retirados do armazenamento em seu lixo de DNA, que é o DNA inativo, que os cientistas
já mostraram que existe uma parte do DNA que não foi codificado. E essa parte, esses códigos que estão no DNA lixo, eles são conectados à sua estrutura neurológica, onde começará a se manifestar através de hologramas de sua vida. Então, você começa a ver uma diferença. Você começa a agir de forma diferente, que foi ativado. Então, tem uma mudança no seu cérebro, que é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Também, tá? Também nós podemos chamar assim. Não é apenas isso, mas acaba se tornando uma consequência das ativações dos fios de DNA. Porque você vai pensar diferente, você vai agir diferente. Quando você age diferente, o seu cérebro passa por uma neuroplasticidade, ele muda, as conexões neurais, elas mudam. Os neurotransmissores, eles vão agir de uma outra forma. Por isso que muitas vezes você para pensar um pouquinho e olha lá para trás e fala: "Nossa, como eu mudei, eu estou agindo completamente diferente, o meu jeito de falar, o meu jeito de comportar, os lugares que eu vou", porque o seu cérebro passou por uma neuroplasticidade. Ele mudou as conexões neurais. Fácil realmente não é, porque mudar de comportamento exige esforço. O nosso cérebro quer sobreviver. O nosso cérebro quer manter uma rotina, a zona de conforto, porque assim ele gasta menos energia. Então, nós temos, durante esse processo de iniciações, consumações e ativações, nós temos também um processo de reequilíbrio, de conexão entre uma mente superconsciente, que é a mente da alma, e a resistência do ego. O ego, ele passa por um processo para se render, para estar a serviço da alma. Então, muitas vezes o ego tem resistência. O ego é uma ponte entre a alma e a sua mente racional, quase que não sai a palavra. E sua mente racional, aquilo que você percebe, a sua fisicalidade, as memórias do seu corpo. Então tem uma parte do seu corpo que às vezes tem resistência. A sua mente está dando comando. Faça isso. Isso aqui vai ser bom para você, mas o seu corpo tem uma certa resistência, né? Isso faz parte do processo de despertar espiritual. Todo o processo de ascensão dimensional é um processo de iniciações, consumações e ativações, de níveis cada vez mais altos de códigos Keylon. Nós começamos aqui com o exemplo de uma pessoa que tem ativado os 3 primeiros fios, que é no caso das pessoas encarnadas. Nós, seres humanos, encarnamos com esses 3 fios de DNA ativados, que correspondem à dimensão 1, 2 e 3, as dimensões, aliás, a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. E para começar a integrar a alma, nós passamos por um processo de iniciação, consumação e ativação do 4º fio de DNA, na 4ª dimensão. Determinou a 4ª dimensão, tem a 5ª dimensão. Então, você vai começar de novo. Iniciações, consumações e ativações do 5º fio de DNA. Terminou o 5º fio, vai começar do 6º fio, do mesmo jeito. Quanto mais Keylons, que são os códigos, que você tiver em sua grade partícula, mais consciência você será capaz de filtrar para o corpo físico. Porque cada código, como eu falei aqui, está ligado a uma mente. Nós temos primeira dimensão, subconsciente. Segunda dimensão,
inconsciente, que é a mente instintiva, é a mente emocional. Terceira, mente racional. E eu vou fazer um adendo aqui, referente à mente racional, porque ela não é apenas física, tá? É uma mente que é sutil também. A mente racional não é apenas essa mente do cérebro, da fisicalidade, dessa realidade que nós estamos vendo. É uma mente sutil, da mesma forma que as outras mentes funcionam. Então, nós temos, né, terceira dimensão, mente racional. Quarta dimensão, mente astral. Quinta dimensão, mente arquetípica. Sexta dimensão, mente angélica ou mente celestial. As mentes da quarta, quinta e sexta dimensão, nós temos a mente superconsciente, a mente mais elevada. A mente arquetípica é a mente que nos traz essa percepção de personalidade, as várias personalidades que nós temos. Porque uma alma se fragmenta em 12 fractais. Porque nós precisamos de um padrão correspondente com o planeta Terra, com a raça humana neste momento, para nós estarmos aqui. Por isso que é fragmentado. E esse processo de fragmentação é um processo de fissão interna, em que as partículas vão passando por um processo de fissão e fusão e vão se fragmentando e descendo pelas bandas de frequência. Então, todos nós temos outras 11 personalidades. E a mente arquetípica nos traz essa percepção dessas outras personalidades. As 11, no caso, são as 11, da perspectiva da terceira dimensão, 11 de fora, são 12 no total. Então, eu e mais 11 personalidades, você e mais 11, totalizando as 12 personalidades, que são os 12 arquétipos. E essa mente arquetípica auxilia também no processo de leitura da geometria sagrada. Das geometrias sagradas, né, que são várias, a leitura dos queiros. Então, é um processo de conexão consigo mesmo, com essa estrutura mais elevada, que é a consciência a alma, e também uma questão de aprendizado de símbolos, leitura de símbolos. E essa tradução é um processo elétrico e vale a pena aprender sobre nossos sistemas de energia para aprender sobre o que podemos fazer para começar a expandir. Então, ter conhecimento sobre a estrutura multidimensional nos ajuda a entender qual é o próximo passo, para onde nós temos que ir, como que vai funcionar a energia no nosso corpo. E até quando estiver acontecendo os processos de iniciações, consumações e ativações, você conseguir identificar no seu corpo, no que você sente a energia correndo pelo seu corpo. Você sente os seus chakras, os seus meridianos, linhas axonais, às vezes chakras que você nem imaginava que existia. E você sente muito na região cerebral mesmo, os neurônios. Você sente conexões novas acontecendo. E claro que cada um de nós está em uma etapa do processo. Tem pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são menos sensíveis no momento, mas com a persistência, com o trabalho, pode sentir também. Pode sentir esse movimento energético acontecendo. Podemos acelerar conscientemente ou apenas deixar a natureza tomar seu próprio curso lento. É nossa escolha. Então, nós temos opção. Nós podemos estudar para acelerar esse processo ou deixar acontecer. Aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, porque até então o material que eu estou passando é o teórico, é o que a Aliança Guardiã transmite.
vai transmitindo para os oradores, e nós vamos aprendendo com esses oradores, enfim. Agora eu vou falar da minha experiência. A minha experiência é que é interessante trabalhar as duas partes. Deixar a natureza tomar seu próprio curso, que é lento, e também fazer a nossa parte. Então, existem momentos da jornada que é interessante você dar uma acelerada, você falar: "Eu vou atrás disso aqui, eu vou estudar, eu vou procurar evoluir, eu vou fazer diferente, eu estou em sofrimento e não está legal, eu mereço paz, eu mereço tranquilidade. Eu quero viver bem, então eu vou atrás". Mas existem momentos também para a gente descansar. Esse é o famoso equilíbrio. A natureza, quando eu estava preparando material, dá para sentir que já é uma energia feminina, sabe? A energia assim, vamos fluir, deixa acontecer, vamos vivendo, vamos aceitar o que está acontecendo, a transformação vai vir. Ah, passividade. É uma energia de passividade. E o acelerar é uma energia masculina, porque você vai estudar, você vai atrás do conhecimento, você vai adquirir, eh, mais poder, tá? É essa a palavra. Você vai adquirir mais poder, porque conhecimento é poder. E aí, se nós ficarmos muito no poder, 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 que eu quero conhecimento, quanto mais conhecimento melhor, quanto mais acelerado melhor, pode acontecer de irmos para o extremo oposto, sabe? O extremo oposto, que é: "Ah, eu quero controlar as coisas agora". Porque de fato nós temos poder de cocriação. Só que esse poder de cocriação é um poder que é a nossa vontade junto com a vontade da fonte criadora, né, cocriação. É criar com alguém, em cooperação, cooperação com o todo. E tem coisas que saem do nosso controle. Então, ficar atrás do conhecimento em exagero pode ser prejudicial por conta disso. Mas também deixar a coisa muito morosa, sabe, assim, o extremo da passividade também pode ser negativo, quando você não vai atrás de nada. Você não vai atrás, de melhoria de qualidade de vida, você não vai atrás de conhecimento, você não vai atrás de, apoio, você não faz nada, você só fica sentado esperando. Também é ruim. Então esse equilíbrio é interessante. Na ciência keylógica tem muita informação transmitida. E querer atropelar esse conhecimento pode nos fazer, pode nos levar a uma compreensão equivocada do conhecimento. É isso. Pode nos levar a uma compreensão equivocada, sabe. E quando você está trabalhando com energia, é bom deixar as coisas acontecerem um pouco também. Eu já vou até falar sobre isso, tá, mais à frente aqui. Ordenações. O objetivo de receber ordenações é agilizar a ativação do DNA. O processo é realizado por alguém que tem a capacidade de executar frequências específicas. Então, é alguém que passou por uma preparação, que estudou, experimentou, dedicou, tem algum conhecimento. Não todo conhecimento, porque nós estamos falando de ascensão, né? A ascensão é cada vez mais você se aproximar da mente de Deus. Cada degrau da escada que você subir, você consegue ter uma percepção mais elevada, uma visão maior do bolo, do bolo todo, porque a gente vê só nós vemos só uma fatia. Ou do quebra-cabeça todo, do jeito que você achar melhor a analogia. Então, quanto mais nós fazemos a acreção energética, quanto mais nós conseguimos
ativar o nosso DNA, passar pelo processo de iniciação, consumação e ativação, mas nós conseguimos nos conectar à fonte criadora. Imagina a quantidade de conhecimento que tem. Então, nesse processo, nós vamos errar, nós vamos nos conectar com informações que mais nos afastam, que nos conecta, mas acaba sendo um processo de aprendizado que nos leva a um salto de consciência. Então, no fundo, no final das contas, até aquilo que é ruim pode nos ajudar a chegar a um lugar bom. Vai depender da forma como nós reagimos às situações adversas. Vai depender da nossa mente. Nós podemos cair, vou até melhor falar aqui, tá? Vai depender muito do nosso ego ferido. Como que nós lidamos com a nossa criança interior? Como que está esse processo? Porque uma situação de erro pode ser um motivo, uma forma, aliás, de nos acolhermos, aprender com aquilo e ter um grande impulso para o próximo degrau, ou nós podemos ficar presos àquilo ali. É uma forma de conhecimento também. Por isso que é importante o desapego. Porque muitas vezes nós falamos assim, esse processo de ascensão é assim, só serve desse jeito. Ou, esse templo trabalha com isso aqui, é isso aqui e pronto. Nós não estamos abertos para ter novos conhecimentos. Então, tem essa parte do processo de ordenações que é importante relembrarmos, tá? O indivíduo vai conectar-se à alma de quem deseja receber a ordenação, o indivíduo que é capaz de executar as frequências. Ele vai conectar a alma da pessoa, e uma vez que a permissão tenha sido dada, uma ponte de frequência será criada entre a pessoa que deseja a ordenação e seu eu, semente de Deus Supremo. Aí, esse ponto aqui, ele é muito importante, porque o nosso ego, muitas vezes, não respeita um não que recebe. Às vezes, no momento ali de ordenação, vai pedir a permissão para a alma, e a alma fala assim, não. E quem está fazendo a ordenação fala assim, não, eu vou passar do mesmo jeito. Eu não sei se eu estou escutando isso, não, eu vou fazer do mesmo jeito. E acaba fazendo, sabe? Então, é realmente um processo de sinceridade, de, de amor mesmo, para respeitar esse processo, porque tem pessoas que não estão no momento. Então, é algo assim que tem que ter tido a real permissão para que aconteça. Não dá para forçar, porque se o ego da pessoa tiver assim, comigo, todos que vêm aqui, eu consigo levar a pessoa para um próximo nível. Porque eu dou conta de resolver tudo. Eu estou aqui para salvar as pessoas. Aí não dá para fazer o processo de ordenação, fazer a iniciação, da forma como tem que ser feito, que eu vou explicar aqui, tá? Com mais detalhes. Essa essa parte aqui, olha, seu eu, semente de Deus Supremo, é a nossa centelha. É que fica no chakra timo, fica no azure, num ponto chamado azure. Eu vou mostrar no diagrama aqui no final desses slides que tem a parte teórica, que lá também é teórico, mas tem a imagem. Eu vou mostrar aonde que fica. Então, nós temos um lugar que é o nosso coração espiritual, que é um lugar interno, que é através desse ponto que nós recebemos energia diretamente. Olha só, o eu semente de Deus Supremo enviará as energias para a pessoa que está sendo ordenada através de quem está fazendo a ordenação, para liberar os selos craniais sacrais nos chakras 2 e 8, os centros de vontade,
para que o indivíduo seja capaz de trazer essas frequências por conta própria. Por isso que existe um passo a passo, como que essa ordenação é feita, porque a intenção é deixar a pessoa livre e não condicionar a pessoa ao regente ou Rabinai. Nós vamos falar sobre esses níveis de pessoas que podem passar ordenações. A intenção é não criar um laço de dependência, que é essa frequência assim, eu sou o salvador, você não consegue sozinho. Sempre que você precisar ir para um próximo nível, você tem que vir até mim. Só eu tenho a chave, só eu tenho a resposta. E às vezes o nosso racional, a nossa mente consciente, nós falamos: ah, não, eu entendi, eu não quero fazer isso. Eu não quero criar laços de dependência. Eu quero realmente fazer o que precisa ser feito para a pessoa conseguir sozinha, para ela desenvolver. Mas na prática, com a criança ferida, com crenças limitantes, quando o ego está muito ferido, que está no subconsciente, às vezes o Rabinai ou o regente não consegue perceber isso, não consegue perceber que, eu quero as pessoas bem, mas não melhores do que eu. Eu quero ajudar as pessoas, mas se elas se curarem, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho mais nada para fazer. Então, é o que está no subconsciente que tem que ser analisado, olhado com carinho, e somente a pessoa mesmo pode perceber isso. E lembrando que todos nós estamos sujeitos a falhas, e é só caminhando para perceber. Mas o máximo que a pessoa pudesse preparar para passar as ordenações, melhor. Existe um treinamento. E entender que a gente pode cair. Nós podemos cair nesse processo. Um ministro de nível 1 é aquele que aceitou a ordenação através do claustro de Melquisedeque, que é a Ordem Esmeralda, faz parte da Ordem Esmeralda, a Ordem Esmeralda do claustro de Melquisedeque, que é por onde essas informações são transmitidas, que eu estou passando para vocês aqui. O Conselho Iani do Sacerdócio de Ur, nós temos a Aliança Guardiã, nós temos outros conselhos, pelo qual o nível de identidade pessoal Rishi está ligado e ativado dentro do DNA. A identidade pessoal Rishi é a nossa identidade antematéria, da matriz de tempo. Nós temos o campo de luz primal, tá? Está dentro da matriz de tempo, campo de luz primal. Então, nós temos uma identidade pessoal Rishi. Então, o ministro de nível 1, ele está conectado ao Rishi e ativado dentro do DNA para iniciar o processo de ativação das cadeias 4, 5 e 6 para o processo de fusão do corpo Alfirrovo e integração da alma, através da qual a consciência da alma incorpora dentro do corpo físico. O ministro de nível 1, ele não pode fazer ordenações de outras pessoas. Ele está fazendo a própria ordenação. Ele está num processo de preparação. Aí, se ele quiser, com o livre-arbítrio dele, ir para o nível 2, que é o Rabinai, aí já é algo muito individual. O nível 2, Rabinai, é aquele que aceitou a ordenação através do claustro de Melquisedeque, com o objetivo de acelerar o processo de incorporação de identidade superior, pela qual identidade sobre a alma
começa a se integrar para a personalidade consciente para a aceleração de integração da alma e sobre a alma, processo e fusão do corpo Betty-Arrova. Aqui nós temos o corpo Alfirrova. Corpo Nada-Rova é o corpo biológico físico da identidade encarnada. A ordenação de nível 2 inicia a ativação das cadeias de DNA, os fios 7, 8 e 9, o que permite ao indivíduo tornar-se um transmissor da impressão da matriz silicata, a matriz de silício, e assim conduzir a ordenação de nível 1 para outras pessoas. Nível 3 regente é aquele que nasce com um contrato para incorporar como um avatar completo durante a presente encarnação. Contratos de avatar que representam a ativação de cadeias de DNA, os fios 10, 11 e 12. São decididos antes do nascimento de acordo com os conselhos superiores de luz. Nós temos meta, são os metaterrestres, ordem Brennou e gestaltes de identidade ultraterrestre da dimensão, da 13ª dimensão do nível Hecático. Então, nós temos gestaltes de identidade dentro da matriz de tempo, da matriz temporal e da matriz de energia também. É porque a 13ª dimensão da matriz de tempo, que é a primeira luz, está conectada ao primeiro som do nível hecático, da matriz de energia. Então, nós temos o primeiro som e a primeira luz. Então, nós estamos falando de um gestalt de consciência desse nível. Nem todo mundo tem tais contratos de incorporação de avatar. Pode se despertar para contratos avatar trabalhando os níveis anteriores de ordenação, que é um processo, é uma etapa, são etapas. É entre você e Deus. A incorporação de avatar representa a fusão do corpo Mahara-Rova e a expansão para níveis de identidade crística. Então, a ciência keylônica ensina que eu, Aline, não posso, por exemplo, em uma consulta, uma sessão individual de ativação, de orientações sobre como que funciona o processo multidimensional, algo específico para você, de limpeza de memórias, por exemplo, memórias celulares. Eu não posso falar para você qual é o contrato que você tem. Eu não posso falar isso porque é algo só entre você e Deus. É algo muito íntimo. E por isso que eu expliquei aqui que é importante nós trabalharmos o subconsciente, porque nesses processos de iniciações espirituais, ordenações espirituais, houve uma queda de energia, que é uma queda de padrão vibratório, uma queda na consciência, nesse sentido, que são pessoas que falam para outras pessoas qual que é o contrato delas, a missão delas, o que elas vieram fazer aqui, quem que é a alma gêmea, quem que é a chama gêmea. E o que a ciência queirlônica explica é que isso é uma queda de consciência, porque o trabalho é para dar autonomia e liberdade às pessoas, já que todos nós temos uma identidade avatar, todos nós temos um rishi, todos nós temos uma entidade geomântica que fica na matriz de energia, e dentro dessa matriz de energia nós temos outras identidades elevadas. Então, todos nós temos. A intenção do trabalho é te dar apoio para você crescer. Porque se, por exemplo, eu falo qual que é o seu contrato, a sua missão, quem gosta de você, quem não gosta de todas essas respostas, quem cresce, entre aspas, sou eu, porque eu tenho o poder, eu consigo acessar. E você fica como dependente. Todas as vezes que você quer ter uma resposta espiritual, você vai atrás de uma pessoa que dá a resposta para você sobre a sua vida particular. Uma coisa é te ensinar sobre isso aqui, sobre a estrutura multidimensional para te dar autonomia e você conseguir
se reconectar cada vez mais com a sua semente de Deus, com suas consciências mais elevadas, para você co-criar sua realidade conforme os seus desejos. Porque a minha visão de fora é uma. A minha visão corresponde às experiências que eu tive. É aquilo que eu vivi. Aí, se eu projeto isso em você, eu vou estar abafando a sua luz. Então, por isso que a ciência queilônica, a Aliança Guardiã, explica isso. As iniciações dentro da Ordem Esmeralda são internas. Os Rabinai, os regentes, eles orientam, eles explicam como que a frequência passa, como que ela vai caminhar pelo seu corpo. Nós temos aqui nessa imagem onde que ficam os chakras, os selos, linhas axatonais, chakras secundários, como que ficam os sinetes da grelha catara, que é a árvore da vida, a árvore genealógica da vida cósmica, como que ela se conecta com a sua estrutura física, como que a frequência das outras dimensões, dimensões mais sutis, elas vão passar pelo seu corpo, elas vão ativar os seus fios de DNA, os seus chakras. Então, essas pessoas, esses professores, facilitadores, eles explicam como que funcionam, eles guiam nesse processo, respeitando a sua individualidade, como que você vai expressar essa energia, como que você vai usar essa energia, é algo seu, tá? Eles te dão essa liberdade. Pelo menos é assim que é passado, que é explicado. Aqui nós temos a matriz de tempo, aqui onde está colorido, e a matriz de energia. Matriz de tempo, matriz de energia. Aqui nós temos toda a estrutura da grelha Catara, que é essa estrutura aqui, e as correspondências. Correspondência com o nosso corpo, com o corpo humano, o corpo biológico, tem toda uma estrutura também, como eu falei, dos chakras, tá? Que é já uma conexão entre os corpos energéticos e o corpo biológico, para trazer essa energia. Eu vou te mostrar aqui como que funciona a iniciação externa. Eu mostrei a correspondência da grelha Catara com os 12 sinetes e o corpo humano. Quando nós fazemos iniciações externas, há uma sobreposição dessa matriz. Nós temos a sobreposição aqui com a árvore da Kabbalah, que tem 10 sinetes, em alguns casos, algumas pessoas usam 10 sinetes ou 11, quando você vai trabalhar com Da'at. Então, nós temos aqui sinetes faltando. Um sinete importante, que é o 12º, onde nós nos conectamos com o nosso avatar de Cristo. E essa árvore aqui, essa geometria, está faltando também o átomo semente central, que ele fica nesse lugar, nesse ponto aqui da estrutura da grelha Catara. Ele fica entre o sinete 5 e 8. Nessa estrutura aqui, não tem o átomo semente central, que é o azurê, que eu falei que eu ia mostrar aqui, onde que fica o azurê. O azurê, ele fica bem aqui, olha, pertinho do chakra cardíaco. Um pouco abaixo da glândula timo, que é onde fica a nossa semente de Deus, a nossa centelha. Nós temos esse ponto na nossa biologia, na nossa fisicalidade e nos outros corpos mais sutis. Então, essa geometria não possui o átomo semente central, não tem esse núcleo, não tem o centro, assim como as geometrias que estão associadas
a essa árvore aqui. Então, quando nós fazemos ativações em mesas radiônicas, ativações em que recebemos energia, em que a base do conhecimento é essa estrutura, a árvore da Cabalá, a flor da vida, nós estamos fazendo uma sobreposição de matriz de DNA. É algo para você estudar, você fazer um estudo. Eu vou colocar aqui uma indicação que eu falo sobre geometria sagrada. É um vídeo que eu vou colocar aqui no cantinho para você assistir e entender por que eu estou falando dessa sobreposição de estrutura geométrica. É um vídeo completo que vai te trazer uma base. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.